Alô, beteiros e beteiras de plantão, a data FIFA acabou. E aí, chegou a hora das grandes ligas retornarem. Hoje, sexta-feira, eu separei 3 jogos, então fica comigo aqui depois da vinheta. Fala comigo, jogador caro 10 e faixa. É isso aí, chegou sexta-feira, dia 15 de outubro. Uma sexta-feira que já prepara aí para o fim de semana promissor de grandes ligas, né? Temos aí o retorno das 5 principais ligas europeias. Já na próxima semana também a gente vai ter aí data de Champions, né? As Copas acontecendo, tanto a Champions League como a Europa League e Conference League. Então voltamos com tudo aqui, passamos tranquilos dessa data FIFA, com alguns greens, alguns reds, faz parte. E eu separei 3 jogos para hoje, nesse preparativo aí desse fim de semana. 3 bons jogos que eu vejo cenários aí interessantes para a gente dar uma olhada aqui nesses números. Tudo bem? Então, sem mais delongas, não esqueça aí de compartilhar, comentar, seguir e se inscrever aqui no canal, marcando aí as notificações para você não ficar de fora toda vez que a gente lançar aqui para você, tudo bem? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Vamos falar então primeiro do jogo que abre a rodada 8 da Alemanha, que é o Hoffenheim TSG recebendo o Cologne, tá? Dois times que estão aí em posições um pouco parecidas na tabela, né? Com praticamente a mesma pontuação, a diferença aí de 3 pontos, de 4 pontos, né, entre um e outro. O campeonato aí está só na sua 8ª rodada, né? Então a gente vê que os dois times aí estão bem próximos e esse jogo pode ser um jogo que aproxime tanto o Hoffenheim da parte de cima quanto mantenha o Cologne na parte de cima, tá? Dando uma olhada aqui nos últimos confrontos, a gente pode ver que o Hoffenheim leva uma vantagem muito interessante nos últimos 4 jogos aí, os últimos 2 anos, vencendo e vencendo tanto em casa quanto fora. Tá? Isso é importante para a gente entender até como esse confronto tem tradição. Tá? O Cologne, que não é aquele Cologne fraquinho dos anos anteriores, o Cologne que ano passado deu trabalho tanto para Bayern quanto para Borussia, tá? Fazendo frente aí com os principais times da Alemanha. E o TSG é um time muito bom, um time que sempre figura ali em meio de tabela, é um time que tem jogadores aí bons, que eu inclusive no FIFA já joguei com o TSG, gostei bastante aí do Kramaric, é um atacante muito bom dentro da área ali, um cara que sabe jogar no meio dos zagueiros, tanto de costa como em velocidade, e a gente pode ter aí um bom jogo e um jogo ofensivo. O que eu prevejo aí para esse confronto? Vendo aqui os números de gols, né? A gente vê que os dois times estão bem parecidos aí, é claro, o campeonato iniciando, não tem ainda aquela dilatação de números. A gente vê que o Cologne já marcou 13 e sofreu 9, e o Hoffenheim marcou 12 e sofreu 11. Tá? O que eu vejo para esse jogo? Um jogo onde os dois times marcam. Tá? Eu vejo uma linha de ambos marcam aí bem interessante, com uma odd, uma boa cotação, tá? Acima de 1,80. Tem valor pra caramba. Esse vai ser para mim um jogo bem movimentado, bem corrido, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Tá? Então eu vejo aí uma linha de ambos marcam para esse jogo sendo o meu objetivo para buscar. Tá? E muito por causa disso. É um jogo movimentado, onde os dois times costumam marcar nos seus confrontos. Tem essa questão da rivalidade do Cologne ainda não ter ganhado, né, nos últimos 2 anos aí, o Hoffenheim. E o Cologne agora nesse momento está acima da tabela, mostrando uma boa desenvoltura e que pode voar aí um pouquinho mais alto, quem sabe esse ano agora disputar aí pontuação para pelo menos Europa League, tá bom? Então, para mim esse jogo temos aí um ambos marcam. Próximo jogo aqui eu vou falar de Série B do Brasileirão, o CRB recebe o Guarani, e é um jogo válido pela 30ª rodada. A gente está afunilando a Série B, faltam 8 rodadas apenas, tá? Se eu não me engano, são 8 rodadas que faltam.
Tá? São 8 não, são 38 rodadas. 38 rodadas, isso aí. A gente vê os dois times na parte de cima da tabela, tá? Confronto direto aí a gente tem uma variação interessante, times visitantes ganhando, empate, poucos gols, tá? Então eu vejo aí algumas possibilidades para esse jogo. A gente vê que o CRB ele leva vantagem aí nesse confronto por jogar em casa, em quesito das odds também, as odds estão a favor do CRB, até porque o CRB aqui na tabela ele está em quinto, enquanto o Guarani está em sétimo. Dois times com números bem parecidos também no quesito gol. A gente vê que os dois times tomam bastante gol, também marcam, tem uma média alta, tá? O CRB aí fez 38, tomou 31, o Guarani fez 40, tomou 31. Ou seja, é um número alto de gols, tá, de ambos os times, e principalmente nessa fase onde cada ponto aí interessa. Tá? Eu vejo uma bet aqui, uma possibilidade interessante ao invés do mercado de gols, de se trabalhar um DNB para o CRB. Tá? O CRB joga em casa, vem aí de confrontos aí que são bem parecidos com o que o Guarani enfrentou, né, que se diz respeito a resultados. Você vê aqui um gráfico bem pintado de empates, derrotas e vitórias, assim como no Guarani. Então, os dois times não vêm numa boa fase. O CRB pegou uma sequência, posso dizer, até um pouquinho mais difícil do que o do Guarani, porque o Guarani pegou Londrina, o Brusque, o Cruzeiro, antes aí do Curitiba, mas pegou o Remo e a Ponte Preta. Já o CRB pegou o Botafogo, pegou o CSA, pegou o Náutico, pegou o Avaí, tá? E aí, pegando o Brasil de Pelotas fora, venceu, mas pegou o Vasco, Goiás. Então o CRB teve uma jornada nessas últimas rodadas bem mais difícil do que a jornada aí do Guarani. Tá? E agora está chegando na reta final. O próximo jogo vai ser contra o Vila e depois contra o Curitiba. Então é muito importante para o CRB ganhar, já que o Guarani vai pegar Confiança, que é o último colocado do campeonato, e depois vai pegar o Sampaio, que também tem chances ainda matemáticas de G4, mas eu não vejo potencial para isso, tá? Então a briga aqui é ferrenha. Então eu vou ficar escondido aí, vou me proteger desse 0-0 para o CRB, buscando aí um golzinho do CRB, e o CRB ganhando com placar mínimo, já é o suficiente para pagar essa bet, beleza? Então CRB 0-0, tá cotando, se eu não me engano, a 1,80, 1,85, essa linha aí, beleza? Próximo e último jogo aqui é o Paris Saint-Germain, que recebe o time do Angers, tá? O Angers, que é um time muito interessantezinho, ó, tá aqui, ó, na tabela, tá em quarto colocado, deixando para trás aí Marseille, Mônaco, Lille, Lyon, tá? Enfim, o Angers, sei lá, você define aí a sua leitura, mas esse time tem causado trabalho aí, cara, tem dado trabalho para os grandes e tá bem colocado aqui. A gente vê que é um time que marcou 14, sofreu 9, sofreu o mesmo número de gols do PSG. Acho que o time aqui com melhor defesa é o Nice, né? Tomou apenas 4 gols e fez 17. Mas o Angers é um time que encaixou no contra-ataque, cara. Eu assisti alguns highlights dos últimos jogos do Angers e é um time redondinho, é um time encaixado, que sabe jogar se defendendo e sabe atacar, tá? O que eu vejo para esse jogo aqui, já que o próprio PSG, né, vem um pouco não, bastante desfigurado, né? Eu até vi, deixa eu ver aqui, compartilhar aqui com vocês, entrei no Twitter para ver a escalação do PSG, né? A gente tem aí o Hakimi vai jogar, o Kimpembe, o Verratti, enfim, quem jogou eliminatórias e Nation e League lá na Europa tá de pé, tá jogando, e quem não foi convocado também, né? Então vai ter o Icardi, Rafinha, Mbappé, tá de volta, o Verratti, mas não jogam Messi, Neymar, Di Maria, né? A galera que jogou aí as eliminatórias sul-americanas ontem, inclusive, a Argentina e o Brasil tiveram em campo,
não vão estar em campo hoje, tá? Então desfalcam aí o PSG. Enfraquece o time? Enfraquece, mas o time do PSG, ele reserva é muito bom. E ele no papel reserva é melhor do que muitos times da França. Então, esse time que vai jogar com o Mbappé, Icardi, o Hakimi, o próprio Rafinha, tá? É um time bom, tá? É um time bom. Então a gente tem um goleiro que defende muito bem, uma zaga aqui bacana com o Kimpembe, o Verratti fazendo ali o primeiro volante, né? A saída de bola. Então a gente vê que é um time que não vai sofrer tanto, tá? Agora eu vejo o seguinte, essa odd de vitória do time da casa tá bem esmagada e não dá pra gente trabalhar isso, tá? Poderia trabalhar um handicap aí pro Angeo, tá? Um handicap aí mais 1,5, mais 2. Talvez a linha esteja interessante, posso até ver aqui, mais 1,5, mais 2, como é que tá? Deixa eu ver aqui como é que tá esse mais 1,5, mais 2. PSG, do Angio. Mais 1,5 tá 1,89. Pode ser interessante também trabalhar a linha de primeiro tempo. Não, seria o ideal trabalhar esse mais 1,5, mais 2. Tá? Mas eu vou ficar com a seguinte aposta aí. Eu vou arriscar um over 2,5. Tá? Eu vou arriscar um over 2,5 porque um time que tem Mbappé jogando, você pode ter aí uma possibilidade muito grande de gols. Tá? Porque é um cara muito veloz, arma bastante jogada e o Icardi costuma ficar meio solto na área, né? Ele é perigoso, o cara é perigoso demais. Então eu acho que a gente tem uma boa oportunidade também para gols nesse jogo. Vou aguardar essa odd aqui esquentar um pouquinho, chegar a 1,80 mais ou menos, para pegar meia stake e aí buscar a outra metade da stake acima de 2. Tá? Então vou ficar com over 2,5 para esse jogo. Eu ia falar de um ambos marcam, mas eu prefiro especular aqui um over 2,5 gols. Tá? Beleza? Então é isso, galera. Hoje a gente tem aí alguns cenários interessantes, tem outros bons confrontos, mas eu acredito que esses três aí são jogos que eu consigo ver com um pouco mais de clareza. Falando de ontem um pouquinho aí, ó, a gente pegou, deixa eu botar no SofaScore aqui, SofaScore. Ontem a gente teve aí dos jogos que a gente trabalhou, né? A gente fez aqui uma pré-análise. A gente teve o jogo da Colômbia e Equador, foi Colômbia e Equador, isso era o mais um, né, para o Equador e esse cenário aconteceu, né? O outro jogo era o São Paulo e Ceará empate e foi empate, né? E o outro jogo era o ambos marcam Cuiabá Esporte, quase bateu, quase. O Esporte mereceu o empate nesse jogo, mereceu, pressionou bastante, principalmente no primeiro tempo, merecia sair com a vitória. Então foi isso, fizemos essas três pré-análises aqui, odds muito boas, principalmente essa odd de São Paulo e Ceará. Eu que inclusive eu esperei sair o primeiro gol, né? Não sei se vocês lembram, eu falei de uma possibilidade de um jogo com 1-1, né? Um empate com gols aí, então 1-1 ou 2-2, e me aproveitei de uma odd maior. Desculpa que eu espirro, mas a gente está ficando um pouquinho resfriado. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos para cima. Amanhã tem mais vídeo, tem mais cenários aí para a gente avaliar. Uma rodada completa de grandes ligas europeias. Estamos juntos. Tchau, tchau.